É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo com o episódio número 3 do Isso é Seu Direito, o podcast da Patara Advogados. Você escreve aí no nosso canal, manda para o seu amigo, manda para a família, segue as redes sociais do Isso é Seu Direito, porque é muito conteúdo especial para você. E hoje ela vai ser nossa co-host, ela foi a convidada do episódio número 2 e hoje vai estar aqui ao meu lado apresentando mais um episódio do Isso é Seu Direito. Alô, Arielle! Oi, tá boa tudo noite, bem? pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tá joia? Tudo jóia. Tá tudo bem agora desse lado de cá? Tá bom também. Tá tudo bem lá? Como é que tá? Muito trabalho? Tudo bem, muito trabalho, muito benefício concedido, graças a Deus. É isso aí, não pode parar. Manda um abraço pra você, pra toda a equipe, né? Pode deixar. Você sabe o nome de todo mundo lá? Sei nome de todos. Então fala. Não, mas não coloca nele, não. Eu posso esquecer de alguém. Mandar um abraço aqui pra toda a equipe lá da Patara Advogados e pra ele, o advogado mais digital do Brasil, o doutor Fred Pataro, nosso grande parceiro no episódio do Isso é Podcast de quinta-feira. Eu vou contar tudo que nós fizemos lá em Belo Horizonte, na agenda que nós tivemos lá. Então um abraço aí pro Fred e pra toda a equipe da Patara Advogados, nosso grande parceiro aqui no Isso é Seu Direito. E ela hoje vai ser a nossa convidada. Essa mulher, gente, faz acontecer e tem uma história de vida muito bacana. Foi a minha colega de sala lá no estadual. Tudo bem, Poliana? Boa noite. Boa noite, Toninho. Boa noite, Arielle. Boa noite a noite. todos. Tudo bem, graças a Deus. Vamos relembrar os casos aqui da escola. Com certeza. É isso aí, gente. Poliana é mãe aí do Benjamin, de 3 anos. Né? Ela recebeu o diagnóstico dele com 1 ano de idade. Desde então, luta em prol da causa autista. Formada em pedagogia e pós-graduada em educação especial e inclusiva, concluiu vários cursos na área da inclusão. E no ano de 2024, auxiliou na organização da caminhada pela conscientização do autismo em Ponte Nova, que trouxe um número importante de pessoas. E utiliza suas redes sociais para trazer informações sobre o autismo e auxiliar mães que vivem esta mesma realidade, não é isso, Arielle? Isso mesmo, é um tema muito importante, né? E tá chegando agora, né, o dia de conscientização do autismo, que é dia 2 de abril, então acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema. E aí, Poliana, como é que é a vida, como é que estão as coisas? Tá muito bem. Só tendo os trabalhos de criar, né, uma criança que não é fácil, mas tá tudo bem, graças a Deus. E aí, me conta, você trabalha, dá aula, como é que é? Então, Toninho, no momento eu tive que abrir mão, né, da minha área profissional, que eu me formei, eu estava grávida do Benjamin, e eu tinha planos que depois do primeiro ano de vida, que eu queria me dedicar a ele, eu iria entrar para o magistério, né, que sempre foi o meu sonho atuar na escola. Mas veio o diagnóstico e depois disso eu não tive cabeça para estar atuando, como até hoje eu ainda não tive como estar atuando diretamente na escola, porque a gente não tem rede de apoio e a idade dele demanda, né, muita atenção, demanda as terapias, então até o momento eu estou por conta dele. Como é que é a família? Você, seu esposo? Eu e meu esposo e ele. Então a família é pequena, né? Isso, pequena. E aí, Poliana, quando, né, esse assunto aí do autismo, né, e também de outros transtornos, né? Porque acho que, como é que é? Não é doença, né? Não, é um transtorno. Um transtorno. Isso está muito, né, debatido, né, ainda mais no mundo atual, né? A saúde mental hoje, né, é destaque aí, né? Inclusive o Brasil é destaque negativo, né, em casos aí. E como é que é essa estrutura, né, para você lidar aí com seu filho aqui em Ponte Nova, aqui na nossa região? Então, ele teve o diagnóstico há 3 anos, vai fazer 3 anos atrás, né? E na época eu tive muita dificuldade em achar profissionais, né? Principalmente na rede pública, no SUS. Então, eu tive que ir, né, pro plano, que graças a Deus na época ele já tinha um plano, então foi tudo encaminhado, né? Ele já tinha vencido a carência, porque o plano tem uma carência. E eu tive facilidade de encontrar profissionais que hoje as mães não têm essa facilidade. E você conseguiu o diagnóstico aqui em Ponte Nova mesmo, com os Sim. profissionais daqui? Não. Não? O diagnóstico foi em Viçosa. E como é que foi? Ele estava com alguma deficiência? Como é que Então, o Benjamin,
inclusive eu posto nas minhas redes sociais, ele se desenvolvia muito bem. Ele tinha sinais do autismo, mas até então desconhecido por mim, no começo. Ele começou a balbuciar, ele interagia bem, tinha dificuldade de contato visual, que é característica do autismo, né? Mas, quando ele fez 8 meses, ele começou a apresentar comportamentos estereotipados, que isso me preocupava. Eu até pesquisava na internet, eu perguntava à médica, ela falava que era comum em crianças pela imaturidade cerebral, que eram os flaps, né, o bater de mãozinha, de pezinho. Só que aquilo ali não me convenceu. E fora que, com 8 meses para 9, a criança, você já chama ela já olha. Sim. E ele não dava atenção, a gente saía, ele não tinha aquela não é saudade, mas aquele apego, né? Normalmente a mãe sai e a criança chora. Ele não tinha isso. Na verdade, ele nunca teve apego a mim, nem a mim e nem ao pai. E isso me preocupava muito. Aí eu comecei a estudar, porque na minha faculdade eu abordei um pouco o autismo, principalmente no meu TCC, mas não diretamente como eu lidei. Aí eu comecei a estudar, e eu comecei a me aprofundar. E aí, quando eu estava sentada um dia, eu vi um sinal nele que aquilo ali fechou a minha suspeita. Aí eu comecei a falar com todo mundo. Ô, gente, eu tô achando que o Benjamin tem autismo. E é difícil conseguir o diagnóstico, né, Poliana? Para poder fechar esse diagnóstico, como a gente trabalha com muitas mães autistas, elas relatam essa dificuldade que, às vezes, o médico ele não quer dar de cara, então precisa de um outro profissional para avaliar. Fazer outros exames. Outros exames. São, assim, um conjunto de profissionais para poder chegar nesse diagnóstico, né? Não é fácil, assim, conseguir. É porque, assim, o autismo não tem um exame para identificar. Exatamente. Você identifica comorbidades. Sim. Né, como epilepsia, que é comum, né? Tem a deficiência intelectual, que tem testes que você identifica. O autismo, não. Né? Então, assim, dependendo do profissional, se ele não for um profissional preparado mesmo, às vezes ele até nem espera, fala, vamos esperar, que isso é um erro. Exatamente. É muito importante, né, conseguir diagnosticar o mais rápido e começar o tratamento, né, de forma precoce, para não evoluir. Né? Quando o Benjamin ele foi diagnosticado, eles já deram um grau para ele? Como que foi? Não. Até 4 anos, não é possível dar grau de autismo para uma criança. Por quê? Os níveis de suporte são de acordo com o suporte que a criança necessita. Por exemplo, para trocar de roupa, às vezes para comer, entre outras questões. E uma criança até 4 anos, ela demanda 100% de suporte, porque com 4 anos que ela começa a criar autonomia, certo? Sim. Então, ela falou comigo, olha, não é possível identificar o nível de suporte do seu filho. Mas toda criança que não fala, que não tem uma fala fluente, tem dificuldade em comunicação, principalmente se for o caso do meu filho, é 3. Entendi. Então, assim, a gente já saiu de lá ciente que ele era um grau alto, né? Pelas demandas. Ele tinha muitos atrasos que hoje ele não tem tantos atrasos. Mas por conta do diagnóstico que você conseguiu ir tratando. Tem muitas mães, né, que às vezes a pessoa não tem essa condição. Você ainda tinha condição, né, de conseguir pagar o plano e correr atrás desse diagnóstico. Às vezes, quando a família não tem e vai só deixando, isso vai evoluindo. Então, a criança vai só, né, piorando. Sim, e principalmente porque pelo SUS, infelizmente, é de 3 a 4 anos, normalmente, para fechar um diagnóstico. Isso é importante a gente falar, né? Porque tem que melhorar, né? Sim. Ainda mais, né, agora, né, que tem toda uma política envolvendo isso, né? Tem que melhorar, porque senão quem não tem condição, a situação é complicada, né? Com certeza, porque normalmente não tem neuropediatra. Tem locais que não tem neuropediatra. Então, aí já dificulta mais ainda. E quando tem um neuropediatra, imagina, a demanda de crianças... eles nem têm agenda. Muitas mães reclamam às que vezes, não consegue vaga. Tem que ficar na espera, igual no SUS. Tem que ficar em fila de espera, esperando. Aí, por exemplo, uma criança igual o meu menino é 1 ano. Eu lembro que quando eu fui na doutora Tayane, que diagnosticou o Benjamin lá de Viçosa, ela falou comigo, não espera virar o ano, não. Eu lembro direitinho. Foi dia 10 de novembro de 2022. Ela falou, não espera janeiro. Corre atrás das terapias agora, porque tempo é cérebro.
E uma vez que o cérebro, você perde aquele período ali, é muito mais difícil você ter os ganhos. Exatamente. Que a criança, por exemplo, com 1 ano e meio, 2, 3, uma criança com 6, ela não consegue ter o mesmo ganho, ela tem muito mais dificuldade. Esse é até um argumento que a gente coloca nas petições na hora de solicitar o benefício. Porque às vezes a criança ela passa na perícia e o médico fala, não, mas ele é grau 1, não tem todas as características ainda, e a gente sempre coloca, olha, mas se não tratar, ele vai evoluir, então ele precisa do benefício agora, para poder iniciar as terapias, para isso não tornar um quadro mais grave e depois, né, ficar até mais difícil da criança se desenvolver. Sim. E aí foi muito bom a Arielle falar sobre isso, gente, né? Porque hoje, no nosso 3º episódio aqui, hoje nós estamos recebendo aqui a Poliana, que é uma mãe atípica, e ela vai falar dessa importância, né, do direito, do advogado, né, Arielle, para buscar, né, os benefícios aí para as pessoas autistas, porque a gente sabe, né, falando na prática, né, a necessidade aumenta, né, Poliana, porque é o tratamento, é o cuidado, o medicamento, tudo aumenta. E se não tiver um benefício, a situação fica complicada, né? Sim, igual foi a minha situação. Quando eu procurei a Arielle, eu não fui com o intuito do benefício. Ela lembra, né? Sim. Eu fui por outro motivo. E ela me mostrou tantas questões que eu cheguei em casa e pensei muito. Né? Então, eu acho que já está na hora, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu não sabia do BPC. Eu não sabia, e eu fui saber depois. Eu estava tão focada nas terapias, eu queria que ele desenvolvesse, eu tinha receio daquilo ali. A fala de doutora Tânia ficou tanto na minha mente que o meu foco era as terapias. Aí, quando eu consegui, eu comecei a pensar na possibilidade do BPC. Por quê? As terapias pelo plano não são de graça. A gente paga. E eu queria um tratamento além para o meu filho. E naquele momento, com a minha real condição, eu não tinha como dar. E hoje, através do BPC, eu possibilito ele isso, entendeu? Sim, é muito importante mesmo essa conscientização, que tem muita mãe que às vezes tem o diagnóstico ali, às vezes não sabe do benefício, ou até sabe, mas fala, não é para mim, eu acho que meu marido trabalha de carteira assinada, então eu não vou ter direito. Então é muito importante ter essa consciência, conscientizar, às vezes consultar um advogado, né, da confiança, especialista, para poder analisar o caso da pessoa em específico, porque às vezes a pessoa acha que ela não tem direito por algum motivo, por alguma renda que ela tenha, mas não é verdade, ela pode ter direito sim, e isso ajuda muito, né? Principalmente quando a mãe ela tem mais de um filho autista, que a gente sabe que hoje é uma realidade, tem cada vez mais acontecido, a gente tem clientes que têm às vezes 3 filhos autistas, eu até comentei com o Toninho, né, no nosso outro episódio, e a gente consegue o benefício para os 3, né? Porque não é contabilizado aquele benefício para os próximos filhos. Isso ajuda muito a mãe, assim, muda completamente a realidade e o suporte que ela vai ter, né, dali para frente, para poder prestar essas terapias pro filho. É isso aí, gente. Então, nosso episódio número 3 aí do Isso é Seu Direito. E quem vai falar agora é ele. O melhor stream do Brasil. Fez aniversário quinta-feira passada e a festa foi completa. Fala, tio Alisson. Show de bola. Vou pedir o pessoal para se inscrever, dar o like, né, Tony? É isso aí. O YouTube tornar o nosso conteúdo relevante. Porque hoje é um conteúdo muito importante, né? As pessoas vão tirar as dúvidas aí, né, nessa questão aí do autismo, né, a vida de uma família, né, Poliana? Exatamente. Nessa situação, e eu acho que é muito importante você acompanhar nosso conteúdo. Tá tudo bem, tio Alisson? Tudo bem, Tony. É isso aí, gente. Tio Alisson, esse faz acontecer, tá, Ariel? Esse conhece, tá? Tá tudo bem lá em Rio Casca, né? Excelente. É isso aí. Poliana, você lembra do tio Alisson nos episódios do Isso é Podcast? Lembro. É ele que faz a polêmica lá, tá? Só para descontrair. Voltando então ao assunto aqui, Poliana. Como é que foi quando você recebeu ali o diagnóstico? Ele tem 3 anos, então nasceu em 2021. 21. Né? Você, né, teve a gestação, naquela expectativa ali, nasceu, tal. Como é que foi quando você recebeu esse diagnóstico? Quando eu falo com as mães que para mim não foi difícil, quando eu recebi o diagnóstico, o mais difícil foi quando eu observei os sinais. E para mim era claro ali que ele tinha, né? E eu comecei, como eu relatei, a estudar. E cada vez que eu estudava, e quando eu troquei de pediatra, que eu vi
mais atrasos, eu tinha certeza que ele tinha o autismo. Mãe não erra, gente. É verdade. Mãe não erra, mãe sabe. E quando a mãe sabe e ela vai em busca do diagnóstico, eu acredito que receber o diagnóstico não fica tão pesado. Pior é quando você vê e nega. Verdade. Aí dói mais. E quando eu recebi, eu olhei dentro dos olhos da doutora Tayane e ela falou comigo assim, mãe, você já sabia, né? Porque ela viu a minha reação. Eu falei, sim, eu vim aqui porque invalidaram muito a minha palavra. Porque quando eu vi os sinais, eu falei com todas as pessoas próximas a mim, aos meus amigos. Algumas pessoas confiaram em mim, mas outras invalidaram. Então, eu não fui nem por profissional, porque eu não tive encaminhamento para neuropediatra. Eu fui porque eu quis levar. E não fui por direcionamento de ninguém. Então, quando eu recebi, eu fiquei tão leve, fiquei tão agradecida a Deus, porque eu vi que tudo aquilo que eu falava e que ninguém me dava atenção era verdade. E eu tive um norte para seguir com o acompanhamento do meu filho. Que a partir do diagnóstico você poderia buscar ajuda, buscar as terapias, porque até ter o diagnóstico você fica sem saber o que fazer, o que eu faço, que terapia que eu levo. Verdade. Sim, e também o direito dele, né? Isso. Que existem diversos. Sim. Só que, assim, pro meu esposo não foi tão fácil. Sim. Que ele foi comigo ele não fala, mas ele foi comigo na médica esperando ouvir o contrário. E ele chegou em casa, ele chorou muito, porque a gente sabe as dificuldades que é ter um filho com autismo, com qualquer tipo de deficiência, dificuldade da sociedade, dificuldade de ter os direitos, né? Mas hoje ele aceita mais, que até um tempo atrás ele ainda duvidava. É mesmo? Mas hoje ele aceita mais, ajuda. E aí, como é que é a rotina? A rotina é horários específicos, igual ele tem terapia 5 vezes na semana. Né? Ele faz terapia com diversos profissionais. Você consegue acompanhá-lo em todos? Eu levo, gosto de acompanhar, igual ele faz a ecoterapia lá com o Júlio. Inclusive, mandar um abraço aqui para todo mundo lá do Animal Amigo. É isso aí, esse grande projeto aí que é muito bacana, né? Coordenado lá pelo professor Júlio. Eu tenho muito a agradecer. Júlio Bravo, que de bravo na sala de aula não tem nada, tá? Ele é gente boa. Ele deu aula para mim lá na educação física, né? Aí o pessoal falava assim, Júlio Bravo, gente, toma cuidado que ele é bravo. Não, é gente boa, tá? É isso aí. Eu tenho muito a agradecer a eles, né? Receberam o meu filho, cuidam muito bem do meu filho lá. E o meu filho vem desenvolvendo muito, principalmente a parte motora, né? Que ele tem uma fisioterapeuta uma vez na semana e tem eles lá que dão continuidade, né? Às terapias em clínica, né? Então, assim, para mim não foi difícil o diagnóstico. Foi difícil quando eu vi que ele tinha. Receber o diagnóstico da médica não foi difícil. Só que quando eu vi os sinais, eu não negligenciei, eu não neguei. Porque eu conheço pais que negam, às vezes por medo, né, de receber um diagnóstico. Às vezes por medo da sociedade também. O que ela vai enfrentar a partir dali? Sim, porque a mãe, a grande maioria das vezes, ela vê sinais. Existem pais que veem, eu conheço alguns pais que veem, sabe? Mas assim, quando se vê um sinal, vê algo que hoje é muitas informações, não tem como a pessoa falar que não sabe. Sim. Né? Antigamente não se era muito falado, porque o autismo ficava dentro de clínicas, em hospitais, né, psiquiátricos, ou a família deixava muito escondido, porque se via muito como maldição. Hoje ainda existe essas palavras, mas antigamente era mais preconceito, né? Hoje já tem mais abertura. Então, você entra numa rede social, dificilmente você não vai ver uma informação sobre autismo. Né? E aí é até importante a gente falar também sobre essa questão de você publicar, de você interagir ali com as pessoas, né? Falar, né, sobre isso, porque isso já traz ali mais inclusão ainda para a família sua e para todo mundo que acompanha, né? Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu não neguei de ninguém. Né? Eu fui muito julgada por isso, porque você está usando o diagnóstico do seu filho para aparecer. Não. Nossa. Não, foi para trazer coragem para outras mães fazerem o mesmo. Né? Porque a sociedade já discrimina. Então, algumas pessoas, né, que hoje, graças a Deus, a empatia está crescendo no meio de nós, né? Mas a sociedade, algumas pessoas já discriminam. Então, as mães têm
tem que ter aquele orgulho do filho que tem. E quando eu iniciei a minha trajetória de mostrar o meu dia a dia, todas as terapias que o Benjamin faz, outras mães entraram em contato comigo e falaram assim, Paula, eu recebi o diagnóstico do meu filho porque eu tive coragem de procurar um profissional. Ah, que legal. Sabe? E aí eu falava com elas, nossa, vocês não imaginam que isso para mim já é gratificante, porque saber que outras mães passaram pelo mesmo que eu passei, de serem negligenciadas naquilo que elas viam, né? E tiveram coragem de tomar a decisão de correr atrás de um laudo, né? Então, eu fiquei muito feliz na época. E o nome Benjamin veio da onde? Benjamin veio de um propósito que eu fiz há anos com Deus, sabe? Porque Benjamin fala, filho da felicidade, né? Que é o significado. Então, ele é a minha felicidade hoje. Uma salva de palmas, que bacana, gente. Aí, ó. Muito bonito, não sabia do significado. Dá palminhas aí, tio Alisson. Pode abaixar um pouquinho, senão vai acabar comigo. Esse tio Alisson não é fácil, não. Ainda mais que esse pessoal aqui, gente, que faz aniversário em março, inclusive quero mandar um abraço aqui pro nosso Gabriel Mafra, o homem do marketing aí do Patara Advogados, fez aniversário dia 18 de março. Tinho Alisson fez aniversário dia 20 de março. Thalisson fez aniversário dia 4 de março. Toninho Carvalho fez aniversário dia 14 de março. Todo mundo é pisciano aqui, ó. Exatamente, Toninho. Eles falam que os piscianos são bons de serviço, né? É isso aí. Pelo menos isso. Eles falam outras coisas também. Aí não vamos falar aqui, não. As outras coisas negativas, procura na internet. E aí, Poliana, esse envolvimento seu todo aí nessa causa trouxe aí algumas atividades, né? Vamos ter agora o Dia do Autismo aqui de novo. Vai ter o dia de conscientização do autismo, né? Que é no dia 2 de abril. E vocês vão fazer a caminhada, né, Poliana, no dia 6. Sim, esse ano, quem está à frente, quem está responsável é o AMAI, né? Sim. Que é uma associação voltada mesmo para essas questões de apoio às mães atípicas, né? Então, ano passado, eu ajudei na caminhada com uma outra mãe. Esse ano, o AMAI tá organizando e vai ser uma caminhada bem diferente, né? Voltada não somente para o público autista, mas para outras deficiências, que a gente sabe que o autismo normalmente não vem acompanhado, eu estava até conversando isso com a Arielle, não vem acompanhado sozinho. Poucas probabilidades, é muito difícil achar uma criança autista que não tenha deficiência intelectual ou síndrome de Down, ou às vezes um outro transtorno como TDAH, né? Então a gente quer juntar todas as diversidades, porque vai ser uma caminhada buscando a inclusão, né? Ao respeito, a inclusão mesmo dessas pessoas na sociedade, que hoje é tão difícil isso, né? Porque ainda existem pessoas que têm a mente muito fechada. Você já passou por alguma situação assim, com o Benjamin, que alguém teve algum preconceito, alguma coisa? Diretamente assim não, sabe? Mas a gente vê os olhares. Porque o meu filho tem muitas estereotipias, né? Ele, claramente, se você encontrar outro dia, inclusive, meu marido estava no parquinho com ele, aí uma moça perguntou assim, seu filho é autista? Aí ela falou assim, não estou te perguntando por nada, não é porque eu tenho um netinho. Então, só de olhar dá para ver, né? A gente acaba, até a gente que trabalha com isso na petição, a gente coloca as características. Então, a gente já consegue visualizar isso também. É bem interessante quando você começa a conhecer isso. Sim, aí a gente vê o julgamento com os olhares. Né? A pessoa, às vezes, não fala. Uhum. Algumas pessoas já me conhecem que eu tenho um gênio bem difícil, né? Eu sou uma pessoa assim que eu não sou muito de levar as coisas para casa, não, sabe? Na sala de aula era brava mesmo. Já brigou muito comigo lá do tio Alisson. Ô, gente, Poliana estudou, foi primeiro, segundo, terceiro, né? Isso. Primeiro, segundo, terceiro ano comigo lá no estadual. Eu era um pouco encapetado, né? Um pouquinho só. E aí eu acho que por eles... Também eu tenho um pulso muito firme, né? Então, eu não sei se é Deus que não deixa isso acontecer. Mas, assim, graças a Deus, diretamente preconceito, não. A gente vê algumas questões, assim, de falta de empatia, né? Dificuldade em respeito aos direitos.
Por exemplo, filas, né, tempo de espera em alguns locais, mas fora isso, só os olhares mesmo que até hoje eu já passei. Entendi. Mas graças a Deus está melhorando, né? As pessoas estão tendo mais essa empatia, inclusão. Acho que a cada dia falando mais, né, Poliana? As pessoas falando mais sobre esses temas. Acho que é importante porque só quem vive é que sabe, né? Jogar pedra no telhado do outro é muito fácil, né? Mas na hora que você tá ali vivendo, quando a situação é com você, na sua família, aí tudo muda, né? Porque jogar pedra é fácil, mas quando é com você, a situação muda, né? Sim, é a questão da empatia, né? Você não precisa estar no lugar do outro para você sentir o que o outro vive. Sim. Né? Mas, infelizmente, tem pessoas que precisam passar por aquilo ali para ela poder sentir a dificuldade. Porque as mães já vivem essa questão das dificuldades. Porque tem mães que estão esperando terapias, filas, anos de terapias. O desgaste, que tem crianças que não dormem a noite toda. O meu filho, por exemplo, até um mês, mais ou menos, atrás, ele não dormia a noite toda. E a gente passava acordada. Muitas vezes ele deixou de ir na escola por isso. Então, a mãe já tem aquele estresse ali. Às vezes, não tem um apoio do pai, que grande maioria das mães é solo. O pai abandona porque... Isso é assim, uma realidade que a gente observa muito no escritório. Muitas mães, o pai abandona quando descobre o diagnóstico. Isso é uma realidade mesmo. Aí elas estão ali, sofridas, porque mentalmente é um desgaste. A criança não tem culpa, mas a gente acaba tendo que abrir mão da vida da gente para viver em prol daquela criança ali. E aí você sai, às vezes se depara com uma situação de preconceito, de falta de empatia, né? Então, eu vejo que a sociedade está se abrindo muito por questões de informação, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, isso não adianta nada fazer essa caminhada. Adianta sim, gente, porque tem pessoas que não sabem nem o que é o autismo. Sim. Ainda existe, porque tem pessoas que não têm acesso, às vezes, à rede social, igual a gente vai fazer um trabalho de panfletagem no dia, né, para levar as pessoas que estiverem na rua um conhecimento, né, sobre o autismo, as demais deficiências. A gente também, né, do escritório, a gente vai dar um kit com um e-book, onde a pessoa vai conseguir escanear ali um QR Code e tem acesso a todos os direitos, é bem completo também, justamente para poder trazer acesso a essas informações. E informação é tudo, né? Ainda mais em questão de saúde, né? Porque né, nós temos um sistema único de saúde, mas que infelizmente não funciona 100%, né? Mas então, quanto mais informação a pessoa tiver, mais ela vai saber do conhecimento dela e mais ela vai correr atrás, né, Poliana? É verdade. Então, gente, a caminhada vai acontecer dia 6 de abril. É isso mesmo, é sábado, né? Domingo, saída 9 horas. Qual hora? A partir das 8 a gente vai começar a concentração. Lá na Praça de Palmeiras e depois a saída por volta de 9 horas, com sentido aqui ao bairro Guarapiranga, né? E o tema é Pessoas que Transformam, Unidos pela Diversidade. Então vai ser muito bacana a caminhada pela inclusão aí, dia 6 de abril, e o dia 2 de abril é o dia oficial da conscientização. De conscientização do autismo. E aí, Poliana, como é que você ficou conhecendo lá o Patara Advogados? Como é que, né, o escritório te ajudou nesse processo todo? Então, eu procurei a Arielle, como eu relatei, né, para uma outra situação. Ela me conversou comigo sobre o BPC, se eu já tinha e tudo. Eu fui para casa, ainda tive um pouquinho de resistência em mandar os documentos, mas por diversas questões, né, que na época eu estava bem tumultuada, minha cabeça ainda não estava tão focada como hoje. E, sim, o que eu posso dizer é que o que eu vejo de outras mães que não buscaram um profissional, né, igual eu busquei eles, a diferença para mim, eu tive muita tranquilidade. Não tive aquela preocupação de, estou fazendo certo, estou fazendo errado. Eles deram muito suporte para mim, né, através de informações, na questão das perícias, os documentos que eu tinha que levar. Então, assim, o que eu posso dizer é que eles me deram uma ajuda, né, que talvez se eu tivesse, na época, ido pela cabeça de algumas pessoas para entrar sozinha, eu teria tido 3 vezes, 4, 5 vezes mais dificuldade. Isso é importante, porque realmente o INSS ele é uma via administrativa, muitas pessoas podem tentar sozinhas, né? Todo mundo pode solicitar de forma, né, sem um acompanhamento de um profissional.
Porém, é justamente essa questão, às vezes você está passando por uma situação tão difícil, você acabou de descobrir o diagnóstico, tem uma série de coisas que você precisa resolver, terapia. Então, às vezes, você faz alguma coisa errada por desatenção, falta de conhecimento mesmo. Então, além da dor de cabeça que você tem, você perde tempo, porque às vezes você vai na perícia, mas o benefício depois é negado por um documento que você deixou de anexar que você não sabia. Então, você perdeu aquele tempo, perdeu o deslocamento. A gente ainda mora em cidade pequena. A gente tem muitos clientes, né, em São Paulo, por exemplo, que precisa pegar 2 ônibus para poder chegar até o local da terapia. Aí você chega lá, a perícia foi desmarcada porque você não conferiu antes. É comum também o INSS desmarcar. Lá a gente tem o Mário que faz essa conferência antes, justamente para não deixar o cliente se deslocar à toa. Então, é muito importante o apoio justamente por isso mesmo, para você ter a orientação correta e receber todos os valores que você tem direito. E aí, como é que foi? Como é que o benefício foi concedido? Como é que funcionou tudo? Então, a gente teve as perícias, né? Eles me jogaram para Viçosa, para perícia social. Eu adorei a assistente social de lá, muito empática, sabe? Vim para aqui, para Ponte Nova, né? E aí, quando ela me ligou, eu não estava esperando que eu ia conseguir. Eu estava esperando. Na que eu vi a ligação, falei, meu Deus. Porque uma menina que tinha entrado junto comigo, ela tinha recebido a negativa no mesmo dia de manhã. Aí, quando ela me ligou, eu falei, ai, Jesus, eu vou tomar a negativa também. Aí, eu fiquei tão feliz quando ela me ligou que eu chorei demais, porque eu não esperava por isso. E eu sabia que você conseguiu direto na via administrativa. Sim. Foi bem rápido. E assim, eu fiquei com muito receio no dia da perícia médica, né? Porque eu já tinha alguns traumas de INSS antes, vindo da minha parte. E quando ela me ligou... INSS é trauma para todo mundo, né? Eu quero saber para quem não é, né? Tem isso também, né? Tem. Aí, quando ela me ligou, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Foi muito rápido todo o processo, porque a última perícia minha foi no início de outubro, e eu já estava recebendo no último dia de outubro. Aí o Mário foi comigo, muito simpático, fez todo o processo para mim lá. E, desde então, graças a Deus, nós estamos aí. E a negativa também não significa que a pessoa não tem direito. Às vezes, naquele caso em específico, tem uma renda um pouquinho maior, a gente precisa levar para a justiça só para poder conseguir comprovar. Ó, apesar de ter a renda, a realidade é essa, a casa é essa, tais despesas, e a pessoa vai ter o benefício na justiça também. Por isso que é importante não desistir. Tem muitas mães que a gente fala assim, ó, foi negado, mas calma, é normal. A pessoa já quer desistir, não vou mais, ou passou por uma situação na perícia, assim, que foi muito vexatória. Tem muitos médicos que, infelizmente, né, na hora da perícia, ele não deixa o cliente, a paciente confortável. Enfim, então o importante é não desistir, porque às vezes você está deixando ali de garantir uma coisa que é direito da criança, né? E aí esse benefício, o que impactou na vida dele? Eu posso dizer assim que não impactou na questão das terapias, mas hoje o meu filho faz um acompanhamento integrativo. Bem diferente aqui em Ponte Nova, não tem um profissional. Ele faz um acompanhamento com a médica do Rio de Janeiro. E, através do benefício, eu pude levar ele até essa médica, né? E hoje ele é outra criança. Através da medicina integrativa, ele vem fazendo um acompanhamento que, na época, eu não tinha condição. Não é falta de me apresentarem essa mulher abençoada, que eu posso falar que era uma luz na vida da gente. Sabe? Eu nem gosto de falar que eu começo a chorar, porque foi depois dela entrar na nossa vida que o meu filho evoluiu demais, demais, e através dos terapeutas que já vêm acompanhando ele. Então, assim, o BPC na minha vida me deu a abertura de um tratamento melhor para o meu filho. Que eu sei que muitas mães não conseguem pagar a terapia, e quando vem o BPC, consegue fazer um plano de saúde. Sim. Então, assim, eu acho que o BPC, na vida de uma criança autista, impacta principalmente no desenvolvimento dela. E aí, Arielle, tecnicamente, como é que funciona isso? Então, depois que a gente, né, a pessoa fecha ali com o escritório, a gente consegue, né, dar a entrada no INSS, a gente às vezes recebe também muitas mães que já tiveram uma negativa, às vezes elas querem tentar sozinha.
Aí, tirando essa questão, né, de perder tempo mesmo, o desgaste ali emocional, em alguns casos, a gente consegue aproveitar aquela negativa e ir para a justiça para receber, inclusive, esse tempo que ela ficou aguardando. Tem mãe que tem, sei lá, negativa de 2022. Aí, entrando hoje, a gente consegue receber também desde 2022. Quando acontece isso, ok, a gente consegue garantir todo o direito da pessoa. Mas quando a pessoa entrou e perdeu uma perícia, não anexou um documento que deveria, a gente não consegue pegar esse pedido e levar para a justiça, porque a negativa do INSS está correta. Aí, nesse caso, que dá mais dó, porque você tem que iniciar o processo todo de novo e a pessoa perdeu todo aquele tempo, mas ainda assim a gente consegue garantir o benefício. E aí, qual que é a mensagem que você deixa aí para as mães atípicas aí, em questão, né, da família, em questão de buscar os seus direitos, Poliana? O que eu posso dizer é que elas não desanimem, busquem realmente informação, né? Porque eu falo que o conhecimento abre caminhos, né? Então, se você aprende, você corre atrás. Eu falo que durante a minha caminhada aí, muitas pessoas me desanimaram. Porque para colocar a gente para baixo, para desanimar a gente, às vezes, por exemplo, igual o BPC, muitas pessoas me desanimavam de eu não conseguir. Mas eu sabia que era direito do meu filho, entre outros direitos que eu corri ao longo do tempo. Então, elas não desanimarem, elas buscarem conhecimento, buscarem um profissional, principalmente se for o BPC, um profissional que seja experiente, que dê suporte, que dê assim, um apoio para as famílias, né? Porque não vale a pena entrar, por exemplo, com um BPC sozinho. Não vale procurar um CRAS. Porque aquele profissional que está ali, ele não estudou para isso. Ele não tem conhecimento para isso. Então, assim, as mães não desistirem, independente de qualquer situação, principalmente quando é direitos, inclusão, não desanimar. Porque nós somos o quê? Nós somos o pilar dos filhos da gente. Se a gente se calar, quem vai correr atrás dos direitos dos nossos filhos? Né? Então, a gente tem que pensar isso. Eu vi uma médica uma vez falando que pode ter uma família inteira ajudando essa criança, mas se a mãe cair, desmorona tudo. Então, a mãe, ela é a força. Eu falo que todas as mães que eu vejo nas escolas brigando pela inclusão, todas as mães que eu vejo correndo atrás do direito, como do BPC, é mãe, é a mulher. Então, elas não desanimem, porque eu não desanimo. Eu falei, inclusive, com um rapaz outro dia, que eu sou uma muralha, eu sou difícil de jogar no chão. E parabéns pela essa força. Desde o início, a gente via que a Poliana era uma mãe muito empenhada, uma pessoa muito dedicada. Parabéns por toda a dedicação que você tem com ele, tá? Obrigada. É isso aí. Fala, tio Alisson. Manda um recado aí pro pessoal aí, gente. Inscreve no nosso canal, manda pro seu amigo, manda pra família, porque hoje nós estamos aqui batendo um papo leve, descontraído e sem roteiros com ela, Poliana Romualdo, e ela, gente, nossa co-host aqui, Arielle, tá dando show, tá, Gabriel Mafra? Eu fico imaginando, Tony, isso, o autismo nos anos 90, 80. Aí já é. Não, imagina outra isso. história, né? Se agora, né, que a gente tem toda a informação ainda. Não existia o diagnóstico, era, sei lá, às vezes era tratado como uma pessoa mais bagunceira, né? Hoje em dia também tem muitos adultos conseguindo o diagnóstico. A gente tem muitos clientes adultos hoje também. Não é fácil não, viu, Tony? É isso aí, gente. Vamos inscrever no canal aí, deixar o joinha, comentar também, né, Tony? Que é muito importante. Com certeza. E hoje esse assunto, né, um assunto, né, como eu falei aqui no início, né, um assunto que está sendo muito debatido em todos os meios, né, ainda mais na questão da saúde mental aí das pessoas. Poliana, e você? O que isso mudou, né, em você depois, né, que o Benjamin nasceu e depois que ele teve esse diagnóstico? Em mim, as mães falam muito que a gente não deve priorizar a criança, né? A gente tem que cuidar da gente. Mas eu falo que me tornou uma pessoa mais empática, mais humana, uma pessoa que eu posso dizer que nasceu em mim o que já existia e estava adormecido, que é ajudar as pessoas, sabe? As mães me procuram. Desde quando eu recebi o diagnóstico, eu dou apoio emocional para muitas mães, né? Eu faço a minha parte. Então, assim, além de eu abrir mão da minha vida profissional, que eu tinha um sonho, mas isso não mudou, isso não me deixou mais triste, porque eu acho que outros pontos nasceram em mim, né? Ser mais empática, mais humana,
ver o próximo, às vezes, com um olhar diferente. Então, isso eu acho que mudou muito em mim. Por mais que eu deixei de lado, eu poliana as minhas prioridades, né, que eu não... Por exemplo, muitas coisas eu abri mão, como a grande maioria das mães abre, às vezes, de um autocuidado. Às vezes, toda semana está ali no autocuidado para priorizar o filho. Mas eu acho que qualidades despertaram em mim que valem mais a pena, sabe? Principalmente, hoje, por exemplo, eu tento trazer um pouco a inclusão para dentro da igreja. Porque a igreja também é um lugar que tem que ter inclusão. Então, eu estou tentando fazer isso, sabe? É igreja católica ou... Eu sou evangélica. Aí eu tento trazer um pouquinho no ministério que eu estou tentando começar a trazer no ministério a qual eu congrego, porque nós, como cristãos, a gente também tem que ter um acolhimento com as famílias. Sim. E aí, amanhã pode chegar uma pessoa ali, um adulto, como a Arielle falou. Existem adultos hoje que estão recebendo muitos diagnósticos. Inclusive, um rapaz que me falou que recebeu o diagnóstico. E ele, infelizmente, né, houve uma exclusão dentro da igreja por conta disso, porque as pessoas não sabiam que ele tinha. Né? Então, assim, um autista adulto, às vezes, tem dificuldade para se aceitar. Sim, verdade. Então, quando você ensina para aquelas pessoas ali, às vezes, igual ela falou, vê uma criança agitada, correndo de um lado para o outro, aí, às vezes, a família, a mãe acha, porque os autistas entram em crise, se jogam no chão, aí acha que aquilo ali é malcriação, aí começa a julgar. Então, assim, o diagnóstico do Benjamin veio para me transformar em uma outra pessoa, com um olhar diferente, sabe? Isso, né? O depoimento é muito forte, né? Porque você tinha toda aquela expectativa ali, né? E quando nasceu e você começou a ver ali os sintomas ali, você já tinha aquele norte, né? Acho que é isso mesmo, né? Você só esperou. Então, teve todo esse processo aí, principalmente na sua vida. Como é que é o nome do seu esposo? Daniel. Daniel, mandar um abraço aqui para ele. E o Benjamin tá lá fazendo festa, né? E como? Quando o Benjamin começou o acompanhamento, ele era apático. O apático no sentido de quê? Ele não tinha interesse em nada, ele ficava só sentado, ele não demonstrava nada. Hoje... falta jogar a casa no chão. Que bonitinho. Então, assim, posso dizer que ele desenvolveu de uma criança que não fazia nada, era uma criança apática, para uma criança que normal, brinca, né, do jeitinho dele, mas ele brinca, faz bagunça, como qualquer criança. Então, assim, quando eu observei os sinais no Benjamin, eu trabalhei a minha mente e o meu coração. Porque alguém tinha que estar bem emocionalmente para seguir a caminhada. Então, aquilo ali foi difícil para mim. Foi difícil, principalmente porque eu não tinha apoio. Então, eu acho que todo esse processo modificou a Poliana que existe hoje. Da Poliana quando eu engravidei. Sabe? Eu era muito egoísta. Eu pensava só em mim. Hoje não. Hoje eu consigo ver através do Benjamin. Benjamin transformou o meu coração definitivamente. Sabe? E Deus faz as coisas na hora certa e no local certo, né? E quando a gente fala aí sobre empatia, quem não tem empatia, uma hora o fardo vai chegar, né? Com Porque certeza. todo mundo tem um fardo para carregar, né? E só consegue carregar quem tem força, dedicação, igual você, né? Seu esposo lá e toda a família. Com certeza, né? Uma história, né? Que impacta, né? As vidas. E aí, Arielle, a pessoa que quer procurar lá o benefício, como é que funciona, como é que é? Então, ela deve buscar mesmo para um advogado, né, de confiança, né, que ela já tem ali um contato para poder analisar o caso, porque tem muitas pessoas, que nem a Poliana diz, que às vezes acaba desanimando. Você não tem por conta disso, você tem carro ou alguma coisa do tipo. A gente já conseguiu benefício para uma família que tinha uma casa própria muito boa, tinha um carro muito bom, mas os pais eles tinham um cargo público, inclusive, mas eles pediram a exoneração por conta, né, do filho. Tinham 2 filhos autistas que precisariam
precisariam cuidar. A sentença ela foi improcedente, a gente recorreu e conseguimos, porque o que deve ser levado em consideração é aquela realidade atual da pessoa, não os bens ou coisas que elas adquiriram antes dessa realidade, antes da criança nascer. Então, o primeiro passo realmente é buscar para um profissional para poder analisar o seu caso em específico e não ficar olhando, né, o que as outras pessoas dizem ou o que elas acham sobre, né, a vida da pessoa. Isso aí, gente, é porque muita gente para dar palpite, né? Não é assim não, e não é sei o quê, e um fala que faz, outro fala que não faz, um fala que é mais ou menos, e tem que procurar um profissional, né, por exemplo? Sim, com certeza, porque se a gente for ouvir o que as pessoas falam, igual no meu caso, eu perdi 8 meses de benefício. Porque se eu tivesse, por exemplo, pego o laudo e entrado, talvez eu poderia ter dado todo o tratamento que meu filho precisa de qualidade desde o início. Exatamente. E aí só para a gente explicar aqui o processo todo que você falou aqui durante todo o programa, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, mais cedo você buscar o benefício, vai passando o tempo, vai tendo mais terapia, vai melhorando, vai adaptando ali naquela vida, né? Sim, porque, por exemplo, tem pessoas que quando recebem o diagnóstico não tem condição de pagar um plano. A grande maioria das mães que conversam comigo não tem. E aí elas vão para a fila do SUS. E o do SUS, aqui em Ponte Nova, é mais de 80 crianças na frente. Nossa, é muita gente. Então, imagina, se você não souber, porque por isso que é tão importante eles publicarem sobre os direitos. Que eu conheço mães que, assim como eu, não sabiam do BPC. Então, quando elas, por exemplo, receber um diagnóstico e recebem a informação e entra, elas podem pagar um plano, porque o plano, a carência não é grande para a terapia, e já iniciar. E se for uma criança nova, o desenvolvimento dela dá um up. Com certeza. Por isso que é tão importante, além da informação, buscar um advogado para você não perder tempo. A Paulina tinha citado o CRAS também. Eles fazem um trabalho social excelente, só que nessa questão do BPC, eles acabam desanimando muitas pessoas. Às vezes a pessoa vai lá, ele vai falar, você não tem direito, mas às vezes a pessoa tem direito sim, porque na justiça o juiz ele vai relativizar isso, ele vai olhar aquela realidade em específico. E o CRAS ele fica ali restrito ao INSS, às regras do INSS, que é distinta das regras da justiça. Então, por isso que é importante realmente buscar o profissional mesmo especializado. Porque igual no meu caso, eu tenho casa própria. Eles falavam assim, você não vai conseguir, porque você tem casa própria. Aí, se você vai olhar, né, o que eles dizem, ou o que um vizinho diz, você acaba desanimando. Não vou mexer com isso, não vou olhar. E aí, gente, né, o CRAS faz um excelente trabalho aí social, inclusive tem, né, advogados lá também, mas pode procurar o CRAS, mas procura outras informações também, outros meios, né, para não ficar... vender uma informação ali, só ficar com ela, né, Arena? Sim, com certeza. Procurar outros meios, porque isso é importante, porque, como você disse, né, esse benefício fez toda a diferença aí no cuidado aí com o Benjamin. Ele estuda onde? Semei Marcos Rodrigues. Isso aí, mandar um abraço para todo mundo. Semei Marcos Rodrigues, onde que fica? Ali, ao lado do antigo Senai. Então é ali na... Como é que chama aquele bairro ali? Esqueci o nome. Boa Vista? Boa Vista. Isso aí, Então, mandar um abraço para toda a turma lá e... Com certeza, os profissionais, né? Professores, professor de apoio, todo mundo trabalha muito, com muita dedicação e faz um excelente trabalho aí na rede municipal, né? E também na rede estadual aqui em Ponte Nova, porque isso também faz toda a diferença no ambiente escolar, né, Paulinha? Sim, sim. Inclusive, elas estão fazendo um trabalho, pelo menos esse ano, que ano passado o Benjamin conseguiu o apoio no final do ano, né? Foi no mês de outubro. Elas estão trazendo a equipe terapêutica para dentro da escola para fazerem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado, que é o que vai nortear todo o processo da criança na escola. Então, elas estão trazendo os profissionais para auxiliar. Por quê? É muito importante família, escola e terapeutas. Se não andarem alinhados, a criança não vai desenvolver. Então, assim, elas estão fazendo um trabalho legal esse ano, né, que elas estão trazendo. Elas já fazem, elas falaram que já fazem, mas como meu filho não tinha apoio ano passado, então, né, até então, não tinha como fazer isso porque o apoio chegou no final do ano.
E ele iniciou ano passado na escola. Ele também estava num processo de adaptação, então esse ano elas estão fazendo um trabalho bem legal, sabe? Eu acredito que vai auxiliar muito o Benjamin durante o ano dele lá na escola. Mais alguma coisa, Arielle? Não, era isso mesmo, né? E você tem alguma dica, Poliana, para poder passar para as mães, né? No início aí, né? As mães que estão ainda descobrindo aí o diagnóstico. Então, é o que eu falei, né? Observou algum sinal, procura um profissional para avaliar, sabe? Igual, normalmente procura um pediatra, mas mesmo, igual o Toninho falou, no caso do advogado, procura o CRASE, procura um advogado, procura um outro médico. Se eu não tivesse ouvido uma outra mãe que falou comigo assim, Poliana, leva seu filho na neuropediatra. Se você está suspeitando, leva. Então, as mães que estão aí, né, no processo de, estou desconfiando que o meu filho é autista, leva. E se receber o diagnóstico, gente, porque o diagnóstico, quando recebe, cada pessoa recebe de uma forma, né? Tem pessoas que têm um luto, que é o processo de aceitação, às vezes fica revoltado, né, entra em depressão, mas é tudo um processo, tudo passa, né? Então, eu falo que as famílias têm que ter muita força, muito empenho, lembrar sempre que aquela criança ali precisa delas, precisa da família, né? E buscar um acompanhamento para essa criança o mais rápido possível, porque é o que eu falei, tempo é cérebro. Sim. E não pode perder o tempo, né? E outra coisa também, que é sobre... Porque, assim, a gente nunca quer que as coisas aconteçam com a gente, né? Então, se tá ali com algum sintoma, com alguma coisa ali, né? Porque tem hora que não é fácil, assim, identificar, né, Poliana? Você tem que ficar, assim, bem focado mesmo. Mas tá com alguma mudança ali, é importante procurar o médico, procura um, procura dois. Eu falo isso, gente, até na minha casa, que, assim, quando você tá precisando de um médico, de qualquer questão de saúde, não tem médico ruim ou bom. Quanto mais tiver, melhor. Né? Se você não tivesse procurado lá o pediatra, depois o neuro, depois outro, e assim vai. Quanto mais informação, mais gente olhando, com certeza, né, o diagnóstico vai ser mais rápido e o tratamento também. E aí, né, tudo vai acontecer, né? Com certeza. Tinha Alisson, mais alguma coisa aí, meu irmão? Tony, somente isso mesmo. Hoje você não quer fazer nenhuma pergunta, não? Não. Porque no primeiro episódio ele fez uma pergunta pro Fred Pataro aqui, ó, que o Doctor ficou apertado, né? Ele perguntou assim, se você não fosse advogado, você seria o quê? Aí acho que ele pensou muito rápido, ele falou que seria um dono de escritório de advocacia. Saiu pela tangente. Saiu mesmo, né? Ô, Tim, obrigado, tá? Valeu, Toninho. Até a próxima. Até a próxima, até o Isso é Podcast, né? Isso aí. Você que já transmitiu mais de 160 episódios aí do Isso é Podcast. Perdi a conta. A bagagem dele tá grande, né? Estamos chegando no 200, hein? É isso aí. Arielle, mais alguma coisa? Obrigada, só isso mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, parabéns, saiu muito bem. Tô achando que eu vou contratar ela para ser host do Isso é Podcast também, tá? Saiu muito bem, obrigado. Obrigada. Vai estar comigo aqui em todos os episódios aí do Isso é Seu Direito. Muito obrigado, tá? Isso aí, obrigada, Toninho. Poliana, foi muito bom, né, o bate-papo com você. Com certeza você, com sua família, né, são pessoas que inspiram. Parabéns aí por toda a dedicação, por todo, né, o amor, por todo o acolhimento, por todo, né, o trabalho que também dá. Mas com certeza, né, sua história inspira as pessoas e é uma história aí de muito carinho, muito amor aí com seu filho. E com certeza o Benjamin vai crescer aí com muita saúde. Parabéns e muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço por, né, Arielle, pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre a minha trajetória, sobre o autismo. Convido vocês, a Arielle vai estar para a caminhada. Eu estarei presente também. A todos, Gabriel também acredito que vai estar. Com certeza. Aí vocês são nossos convidados do dia 6. É isso aí, gente. Dia 6 de abril, domingo, 8 horas da manhã, concentração na Praça de Palmeiras, caminhada pela inclusão. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho, né, de orientar, de informar. É como o nosso trabalho aqui também, né, pra gente seguir junto aí, orientando e impactando vidas. Obrigado, tá? Obrigada, Poliana. É isso aí, gente. Nosso episódio número 3 do Isso é Seu Direito, podcast da Pataro Advogados. Inscreve no nosso canal, manda pro seu amigo, segue as redes sociais
porque aqui é conteúdo de qualidade no Isso é Seu Direito. Muito obrigado, Tinho Alisson. Obrigado, Thalisson, Gabriel e toda a equipe. Vamos que vamos. Acompanhe aí nossos episódios e inscreve aí no nosso canal. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.